Olá, gente, tudo bem? Como estamos? Mais uma vez, espero encontrá-los bem, se cuidando, se protegendo, como sempre trago, pedindo para que todos possam não aglomerar, tentar manter o isolamento social até que a gente possa estar todos imunizados. Se precisar de sair, aquele velho recado, aquele velho conselho para usar sempre máscara, álcool em gel, lavar as mãos e quando tiver na sua hora tome as 2 doses da vacina para a gente poder se encontrar em breve. Eu sou Rafael Rolim, arte educador e brincante, pesquisador da cultura, sou professor aqui da nossa oficina Grupo Folclórico do Instituto Chico Mota, faço parte do projeto Minha História Minha Vida, vencendo o preconceito com cultura e arte, aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. E estamos cá, mais um encontro, mais uma aula para ir pensando, elucubrando, construindo um pouco mais de conhecimento, trazendo histórias, causos, um pouco das minhas memórias, das minhas vivências, mas também das pesquisas, das falas dos nossos mestres, dos nossos grandes autores, dos nossos historiadores, pesquisadores que, como eu, vieram um pouco antes, puderam trazer um pouco dessa bagagem para que a gente possa também, aos poucos, ir também construindo novas bagagens, passando um pouco isso à frente, porque conhecimento é isso, né? É uma eterna troca, um eterno aprendizado. E a gente, como venho sempre trazendo, fazendo um breve histórico aqui das nossas aulas, para quem vem acompanhando aí no canal do Instituto Chico Mota, a gente vem trabalhando com a nossa cultura popular, com o nosso folclore, com as nossas manifestações tradicionais, a sua grande maioria ligadas a um processo da oralidade, da fala, da nossa linguagem primordial, E aí os reisados, os cocos, as bandas cabaçais, as cirandas, os sambas, a capoeira, trazendo um pouco de cada coisa dessas referências que me constituem e que também constitui parte da nossa cultura, porque me sinto parte dessa cultura, me sinto também um construtor, um fazedor dessa cultura, pois também componho, escrevo, trago também perspectivas na área da pesquisa, na área acadêmica e também na área artística, que é parte também do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui nessas aulas, trazendo a música, a dança, o teatro. E nos últimos encontros a gente foi trabalhando aí com grupos mais contemporâneos e mais recentemente, na aula passada, quem está acompanhando aí os vídeos, espero que estejam gostando, vai lá dar aquele like sempre que possível, divulga para os amigos. Quem vem acompanhando o nosso processo aqui das nossas aulas, aqui no Instituto Chico Mota, percebeu que no encontro passado eu trouxe uma outra linguagem artística, e aí não só artística, mas também cultural, que é a literatura, e não a literatura clássica. Trouxe a literatura de cordel. No Nordeste nós temos também muitos clássicos, Muitos autores que se eternizaram, e aí já na linguagem clássica mesmo da prosa e também da poesia, A gente tem aí Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, a gente tem uma série de escritores da nossa literatura nordestina, mas também nacional, Guimarães Rosa lá em Minas Gerais, nos Sertões Gerais, com seu grande clássico, Grandes Sertões Veredas, que eu super recomendo para quem quiser ler, porque é uma das obras mais ricas que eu tive contato, falando um pouco sobre aquele período dos jagunços, daqueles Sertões Gerais ali do Goiás, também indo até a Bahia, indo até Minas Gerais, daquela região ali, onde a gente teve algo parecido aqui no Nordeste, que foi o cangaço. Então eles tinham uma relação muito próxima, na realidade, não de proximidade, mas assim, de processos históricos, A jagunçagem, ela tinha muitas características muito próximas, inclusive, do cangaço, do nosso cangaço nordestino.
E aí eu estou falando dessa literatura mais clássica, porém no encontro passado eu já trouxe esse recorte, e aí pensando no nosso folclore, na nossa cultura popular, eu achei interessante para esses nossos encontros, para a nossa aula, tanto a aula passada como a aula de hoje, trazer esse recorte mais voltado para essa literatura mais popular, essa literatura que muitas vezes foi composta por pessoas que nem na academia frequentavam, nem a academia frequentaram, nunca, às vezes, foram a um colégio, aprenderam de alguma forma a escrever autodidata, muitos, como eu também contei no encontro passado, dessa coisa dessas feiras, desses cantadores, violeiros, cegos rabequeiros, né? Que aí tem um cego famosíssimo, que é o cego Aderaldo, né? Que a história vai contar a história desse senhor que, apesar de cego, né, de ter essa deficiência visual, ele foi um grande incentivador da cultura popular, um grande incentivador dos repentistas, dos cantadores de viola. Cantava também seus repentes, tocava instrumentos. Tem uma história curiosa do cego Aderaldo, e aí, fazendo um parêntese aqui, mas eu sempre trago essa história quando eu vou falar da literatura de cordel, porque ele foi um dos grandes nomes que conseguiu deixar aí um legado, né, das cantorias de viola que aconteciam aí no sertão. E olha que coisa fantástica, o cego Aderaldo, ele muito visionário, aí visionário vem da visão. Visionário é aquele que enxerga à frente. E ele não enxergava fisicamente, mas ele tinha um pensamento visionário. Ele tinha já um desejo de inovação. Um homem que não tinha um letramento acadêmico, mas que tinha um letramento cultural muito potente. Isso era latente, e tanto é que a sua obra, que foi eternizada recentemente aqui com um belo livro, uma bela composição do nosso querido cineasta e pensador, escritor, pesquisador, que é o Rosenberg Cariri. Ele deixou aí agora recentemente um livro, nos presenteou um livro sobre a história do cego Aderaldo, e nele tem essa história, que era o quê? Ele que me contou, inclusive, essa história, que o cego Aderaldo, nessa coisa do visionário, ele comprou um projetor. Logo nos primeiros momentos que o cinema começou a se popularizar no mundo, ele rodando por onde ele andava, ele foi bater no Rio de Janeiro. Bom, ele comprou um projetor de imagens, mesmo não enxergando, e ele levava esse projetor nas suas expedições, por onde ele andava no sertão, e projetava fragmentos de pequenos filmes comerciais, pequenos takes gravados, material que ele conseguia encontrar com algum amigo que doava um pedaço de material. Ele ia juntando, porque antigamente a gente colava um material, até com durex mesmo, para poder projetar nas máquinas de projeção de filme do cinema, nos primórdios do cinema. Imagine, uma pessoa que não enxergava, apresentava para a população, presenteava a população com uma linguagem que nunca tinha se visto. Ele projetava muitas vezes nas paredes das igrejas, porque sempre as igrejas eram as maiores edificações da época, né? Então tinha aqueles paredões enormes, e ali ele projetava aqueles filmes, ainda sem áudio, né? Um cinema mudo, portanto não tinha nem áudio, ou seja, você não ouvia, e ele por cima ainda não enxergava. Então olha que curiosidade que nós temos aí na história desse cego rabequeiro, e que também foi um grande coletador, né? Ele tinha uma grande memória dos grandes desafios de violeiros, e aí a relação direta do cordel, da poesia de cordel, com a viola, com os repentes, com aquelas pessoas que já faziam poesia de uma forma quase que natural, mas não natural, porque eles ouviam muito isso. E aí não posso deixar de falar do nosso maior cordelista, aí sem medo de errar, porque foi o maior de todos os tempos, é considerado tanto nas feiras como dentro da academia, o maior cordelista, o maior escritor da literatura de cordel de todos os tempos,
que é o Patativa do Assaré. Aí eu trago aqui apenas uma menção aqui de um livreto, né, que traz aqui, esse aqui que conta Patativa do Assaré, Pássaro Eterno, né, que o autor é o Jorge Furtado. Então assim, o Patativa é aqui, cearense, Patativa do Assaré, né? Assaré é uma cidade aqui do nosso interior, do Ceará, no nosso sertão. Patativa do Assaré, e aí como eu brinquei também com os codinomes dos cordelistas, né? Vários lugares os cordelistas se davam nomes, codinomes, né? Como eles chamam, como a gente chama. E aí Patativa é uma ave, um passarinho. E por que Patativa? Porque é um passarinho que canta muito num determinado período, né? Então, e essa coisa do cordelista, do recitador do cordel como um grande cantador, como um grande recitador, e aí a coisa do canto do pássaro associado à fala do homem. E aí, mais uma vez, a relação homem-natureza, que eu venho pautando nos outros vídeos, que eu venho trazendo dessa relação desse homem com esse meio que ele vive. Então o próprio nome do Patativa do Assaré remete tanto a uma ave que tem na sua região, quanto o nome da sua própria cidade onde ele nasceu, se criou. E aí, uma outra curiosidade que beira a questão fantástica, né, no sentido de que parece algo irreal, né, quando a gente vai para o fantástico, é aquilo que não está no nível do real. Patativa só foi 4 dias para a escola. Ele não foi mais que 4 dias para a escola. Ele, não porque talvez ele quisesse, aí eu não vou romantizar a falta de escolarização, a importância da educação na vida de qualquer ser humano. Muito provavelmente ele não foi mais para a escola por conta de outros afazeres, inclusive a própria questão da roça, né, do roçado, da agricultura, falando nesse período em que a gente está pensando aí 100 anos atrás, né, foi comemorado 100 anos de Patativa, nascimento, não de morte, né, ele, naquela época, as crianças praticamente não tinham o direito de estudar, né, também no momento que eu falei na aula passada, desse Brasil que era iletrado, nesse Brasil que analfabeto ainda, ou que tinha pouca alfabetização, e as crianças e adolescentes naquele período, muitas vezes eram, não proibidas, mas eles tinham já um senso que os pais obrigavam de alguma forma de trabalhar, né? As meninas, muitas vezes aí essa divisão ainda binária, né? Das meninas em casa, e aí algumas conseguiam com suas mães, avós e tias já se letrar, porque muitas já começavam a aprender uma com a outra e passavam de uma para outra, tanto é que a tradição, principalmente sertaneja, do ensino, se a gente for pensar 50, 60, 70 anos atrás, é uma tradição das mulheres, né? Até hoje você encontra um contingente muito grande de mulheres, principalmente na educação infantil, né? Na base. Porque também quando você chega no topo da cadeia, aí você já vê uma inversão. Aí, porque também já tem uma relação aí de superioridade, tem algo que precisa ser avançar nesse sentido, né? De que ocupar esses cargos de maior destaque, um professor universitário, né? Aí as professoras ainda não são, hoje talvez já, mas até 30, 40 anos atrás a gente via que era uma realidade completamente diferente. Então o Patativa não teve a oportunidade de estudar, porém ele fez algo que é muito importante. A vida dele foi pensar as relações entre os homens, foi pensar esses processos, né, de constituição da sociedade. E ele olhava isso com uma visão à frente também do seu tempo, tal qual o cego Aderaldo, que não enxergava e passava cinema para o povo ver. Então, o Patativa não sabia, talvez, ler, né, e muito pouco escrever, mas ele sabia observar. Não só a natureza que estava ao seu redor, os pássaros, aí você vai para uma cantiga, né? O Assum Preto, que é uma composição que ele fez, que o Luiz Gonzaga eternizou, né? Que é o pássaro, não sei se todos conhecem, mas o Assum Preto é um pássaro que ele até bem pouco tempo atrás, eu estou falando de 30, talvez um pouco mais, e até hoje você ainda consegue encontrar isso nos sertões mais profundos
principalmente do Nordeste, é uma ave que não bastava prendê-la na gaiola. Era necessário furar os olhos, os dois olhos do pássaro, para que ele cantasse mais. E isso era uma tradição. E quando ele não podia mais voar, porque ele nem na gaiola, porque já estava preso, era furado os olhos e aí ele ficava só do puleiro para a comida, da comida para a água, da água para o puleiro, só pulando. Ele aprendia a se locomover e só restava a ele cantar. Aí também tem parte da crueldade dos homens, né, da crueldade muitas vezes que nós vemos ainda na nossa sociedade, ainda nas nossas relações. Mas o Patativa, para além desse olhar, dessa observação da natureza, o Patativa foi um homem à frente também do seu tempo, porque lá atrás ele já trazia questões muito importantes que até hoje nós discutimos, né? Aí você pode pensar, uma das temáticas que você vai encontrar nos seus cordéis e nos livros que foram publicados, tanto ele ainda em vida como após a sua morte, ele vai trabalhar a temática da reforma agrária, que hoje é um problema, né, para os países em desenvolvimento e mesmo nos países ricos, né? A gente não conseguiu avançar na reforma agrária, na divisão dessa terra. Um Brasil que tem terra sobrando na mão de poucos e faltando na mão de muitos, né? Então ele já cantava isso, já trazia isso na sua literatura, trazia isso na sua reflexão sobre o homem, sobre a nossa cultura, né? Outra temática que ele trazia muito, que foi o que ele viveu também na pele, tinha muito a ver com essa questão da terra, sempre ligado à terra. Ele que foi a vida toda um lavrador, né, um agricultor, né? Depois já mais perto da sua velhice ele teve talvez um maior destaque aí como escritor, como compositor, mas nunca deixou o seu lugarzinho lá, a sua casinha, a sua esposa, né, o seu cantinho. Ele já trazia reflexões, por exemplo, sobre os retirantes. E aí eu não sei, muito possível que aqui a gente tenha, né, nesse grupo aqui de participantes da oficina Grupo Folclórico, pais ou avós ou tios ou bisavós que foram para São Paulo, né, que foram para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor, de fugir da seca. E aí ele já trazia toda uma reflexão sobre a indústria da seca, uma indústria essa que nos roubou de alguma forma, né? Nos tirou a possibilidade da permanência na terra onde a gente nasceu, onde a gente se identificava, onde estava a nossa família, onde estavam enterrados os nossos ancestrais, esses que eu venho também trazendo da importância na constituição nossa enquanto seres humanos, enquanto gente, né? Enquanto cultura. Então o Patativa já trazia reflexões sobre... E aí ele gravou, ele escreveu A Triste Partida, mais um clássico gravado por Luiz Gonzaga, né? A Triste Partida é exatamente contando a história do próprio Patativa, não do próprio Patativa, mas do seu povo, do próprio povo nordestino, né? Que precisou abandonar a sua terra ou muitas vezes vendê-la a um preço irrisório para fugir da seca. E isso aí demonstra também outra forma, né, de crueldade, de alguma forma, né, de falta de respeito, que essas organizações, esse sistema que nós vivemos ainda hoje, não se preocupa muito ainda com o mais pobre, com o nordestino, muitas vezes, com esse povo mais sofrido. E aí o Patativa é uma referência nesse sentido. Eu posso também falar aqui de um outro personagem que a literatura de cordel, aí saindo um pouco desse lugar, só um detalhe, o Patativa hoje é doutor, né, tem o título, mesmo depois de falecido, doutor honoris causa em universidades no Brasil e fora do Brasil. Ele foi eleito doutor honoris causa pela sua obra, pela importância da sua obra, das suas reflexões. Ou seja, ele atingiu o nível sem nunca ter pisado numa universidade no sentido de aluno ou professor, com 4 dias apenas numa escola, sempre evitando de romantizar esse lugar da distância da educação, mas ele conseguiu, com toda a sua obra, com todo o seu olhar, sua sapiência, sua compreensão de mundo,
porque ele olhava para dentro, de si e para dentro do seu lugar, da sua terra. Ele chegou ao topo da carreira acadêmica no sentido de receber um título de honoris causa. Ele é pesquisado na França, ele é pesquisado em Portugal. Hoje a obra do Patativa do Assaré ganhou o mundo. E isso para nós é motivo de muito orgulho, como um grande pensador da nossa história, como um grande pensador do povo nordestino, do povo sertanejo. E aí, trazendo um pouco a sardinha para nossa brasa, como pensador do povo cearense que foi, né? Um cearense ilustre e que nos orgulha muito de ser conterrâneo desse grande homem. E aí o cordel, a literatura do cordel, para além desse grande mestre, desse grande menestrel, desse grande trovador, pensador, escritor, poeta, acima de tudo, o cordel passeou e passeia até hoje, e aí talvez até nos tempos de hoje, nos dias atuais, ele consiga ter uma maior abrangência, capilaridade, ou seja, ele consiga alcançar outros espaços que não tem um limite. O cordel é de uma capacidade. A literatura de cordel tem uma potência criativa, capacidade de ressignificar, é de uma linguagem popular que aparece que ela fisga a pessoa, ela pega a pessoa pelo um sentimento. Aí eu não sei se por conta de ser algo muito nordestino, e nós nordestinos temos essa maior proximidade, né? Mas, bom, o cordel perpassa por diversas áreas do conhecimento. Aí eu já disse que fala de história, de poesia, de amor, de lutas, de resistência, de reforma agrária, mas também fala de personalidades, fala de políticos, fala tanto falando bem como falando mal, né? Então o cordel é meio que um jornal da nossa história, é meio que uma grande revista, só que escrita, né? E rimada. Uma grande revista, um grande enciclopédia. Se você pegar a literatura de cordel, você consegue contar parte da história do Brasil. E outra, uma parte da história que o Brasil não conhece, está nos cordéis. Se você for para a questão afro-indígena, você vai encontrar materiais falando sobre negros e índios que foram históricos nas suas comunidades e que foram negligenciados pela própria cultura oficial, porque é outro ponto, né? O cordel sempre foi, de alguma forma, marginalizado como uma cultura não oficial, uma literatura menor, uma literatura não oficial, porque é pequenininha, é um livreto, né? É papel, jornal, é barato. Então até hoje ainda tem preconceito, mas a gente cada vez mais vai construindo argumentos e dando visibilidade a esse tipo de poesia, a esse tipo de literatura, para que a gente possa cada vez mais ver o cordel nas salas de aula, nas comunidades, nas universidades, em todo canto. O cordel tem que estar onde ele quiser, onde ele puder, onde o professor achar interessante. E aí eu vou trazer aqui um outro personagem, né, que eu vou aproximar um pouco aqui, vocês vão ver, é o Seu Lunga. Seu Lunga, para quem é cearense, com certeza é um personagem aí fantástico, outro que parece que beirava o irreal, né? Parecia que não era uma pessoa que existia realmente. Tamanha sua popularidade por conta de sua forma um tanto quanto braba, né? O povo dizia que ele não tinha muita paciência, alguns chamavam de ignorante, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o Seu Lunga. Esse aqui é uma coletânea de causos e histórias que ele contava, diversas anedotas. Eu sentei uma vez, ele faleceu há um tempo, ele morava em Juazeiro do Norte, onde eu fiz o meu trabalho de mestrado. Eu fui uma vez à casa dele exatamente para poder conhecê-lo, apesar de que não era a minha pesquisa, mas eu sempre gostei muito do cordel e como escrevia, aproveitei para conhecê-lo, já que lá estava. E o Seu Lunga era uma pessoa muito amável, muito dócil. O que se conta sobre ele, aí é parte da literatura, né, do que aquilo que a gente chama no dito popular, né, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, talvez isso tenha acontecido um pouco com a história do Seu Lunga, que era uma pessoa
como todo sertanejo, uma pessoa de muitas palavras, né? Mas uma pessoa mais recatada e tal, talvez por isso tivesse talvez essa dificuldade um pouco maior de comunicar-se. Mas quem convivia de alguma forma, isso eu perguntei para outros pesquisadores, e quem pôde ter a oportunidade de ir lá, sentar na calçada, na cadeira de balanço que ele ficava lá, na porta da casa dele, todo final de tarde, começo de noite, conheceu um homem muito amável. Então é mais uma faceta do cordel. Vou trazer aqui uma outra referência que o cordel, para poder mostrar a amplitude do cordel, né? Então eu já falei aqui de Patativa do Assaré, né, que foi um grande pensador que chegou ao título de doutor dentro da universidade. Já trouxe aqui o seu Lunga, que virou parte do nosso anedotário, né, dos nossos contos de piadas, né, do Brasil, mas principalmente do Nordeste. Vou trazer aqui uma referência que para mim também é muito importante para vocês perceberem o papel não só poético, não só de uma linguagem artística, cultural, mas sim da potência que o cordel pode ter e da abrangência que ele consegue atingir, e até os caminhos que ele utiliza, que essa literatura se utiliza para poder chegar nas pessoas. Porque o mais legal de um livro, seja ele um livreto de cordel, seja ele um livro de uma pessoa conhecida, ou uma enciclopédia, é que esse livro chegue nas pessoas, é que essa fala, essa história vá até as pessoas. E aí, por exemplo, eu vou trazer aqui uma outra referência, que é, por exemplo, o cordel que vai contar um pouco da história da Lei Maria da Penha. Olha só, então a gente vai do Patativa do Assaré ao Tião Simpatia, que fez esse cordel aqui em homenagem à Lei Maria da Penha, para poder conscientizar a população, né? E aí os jovens, e não só os jovens, mas nossas crianças, nossos pais, tios, avós, da importância do respeito às mulheres, né? Também aí do respeito a toda e qualquer escolha de gênero, né? Seja a pessoa quem for, seja a escolha que ela tenha feito, é uma escolha dela, é um caminho que ela resolveu trilhar para a vida dela. E aí o cordel vem como uma potência para divulgar, né, uma lei tão importante que a gente precisa que as pessoas cumpram, né, que essa lei seja realmente... Na realidade, o que eu queria no futuro é que a gente não precisasse de um tipo de lei como essa, né, que a gente tivesse esse respeito garantido e que a gente não agredisse, né, as mulheres. A Maria da Penha, para quem não sabe, é uma cearense, né, e ela foi alvejada com um tiro pelo ex-marido e hoje vive numa cadeira de rodas. E por conta desse caso, que foi uma tentativa de feminicídio, ela foi homenageada com a criação dessa lei no seu nome. Aí tem, aí chegando ao final, uma coletânea aqui de um outro personagem muito importante, que aí já não é mais... já saiu para religiosidade e para política de alguma forma, porque eu vou falar aqui, ó, do Padre Cícero, que eu já conversei em outras aulas aqui. Então o cordel vai trazer aqui o nascimento do Padre Cícero, as profecias do Padre Cícero, a história do Beato Zé Lourenço e o Boi Mansinho, que eu já contei aqui em uma outra aula. Portanto, vocês percebem a importância e a capacidade do cordel, né, de transitar por diversos temas, né? Tem aqui um outro que é importante lembrar para que a gente possa, ó, em tempos de coronavírus, né, que é um vírus que a gente não tem. Esse aqui é sobre o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Então um cordel que você pode muito bem trabalhar a educação em saúde, a educação das crianças em sala de aula, a importância de você cuidar do seu quintal. Tudo isso você pode encontrar dentro da literatura de cordel para pensarmos uma sociedade melhor. Por fim, vou trazer já um formato, e aí já mais contemporâneo, da literatura de cordel, que vocês já vão perceber que é um livreto um pouco maior. Aqui é de um grande amigo, o Antônio Barreto, que é um cordelista de Salvador,
E ele está trazendo aqui 3 cordéis num cordel só. Ele vai fazer 3 cordéis dentro de um cordel falando sobre o futebol, que é uma paixão nacional, né? Que é um esporte aí difundido no mundo inteiro. Ou seja, você faz... Aqui você já tem uma publicação, enquanto, como eles mesmos dizem no mundo do cordel, uma linguagem mais moderna, né? Uma capa já diferente, colorida. Também garantindo que o cordel não precisa ser apenas daquele jeito, no modelo mais tradicional. Ou seja, você pode fazer o cordel até de forma virtual. Tem gente hoje que tem blogs que escreve cordéis e você só acessa, não tem impresso, não tem ele impresso no papel. Você só acessa se você acessar a internet. Então percebam o quanto é importante, às vezes, um fragmentozinho, uma literatura que às vezes a gente não percebe, passa batido. Eu mesmo passava batido quando eu era mais jovem, mas fui aprendendo por conta das influências de minha família. E hoje eu não posso passar por uma banquinha, se tiver um cordel e eu tiver com mais 2, 3 reais, que não é muito caro, às vezes 5 reais, às vezes 6 reais, às vezes não chega nem a isso, eu compro um cordelzinho e vou fazendo o meu acervo e vou juntando um material para que eu possa aprender um pouco mais sobre essa literatura, trabalhar lá dentro de sala de aula, levar um pouco dessa história, dessa literatura que é nossa, que é nordestina também, que é brasileira e que hoje é reconhecida no mundo inteiro e precisa de ser olhada com mais atenção aqui no nosso próprio país, para que a gente dê valor aos nossos poetas populares, para que a gente possa conhecer melhor as nossas histórias, para que a gente possa aprender sempre um pouco mais com as artes, com a cultura e com a nossa cultura popular, nosso folclore. É isso, minha gente. Mais uma vez agradecer pela parceria. Vão lá no canal do Instituto Chico Mota, dá aquele like, divulga para os amigos e estamos juntos aí. Até a próxima aula e uma boa semana.